Olá, caríssimos alunos Univesp, bem-vindos. Estamos na disciplina de Projeto Integrador e a aula de hoje é uma aula muito especial. Nós vamos discutir algumas ideias sobre produção de vídeos. É uma coisa assim importantíssima dentro da disciplina, a produção de vídeo que vocês vão fazer. E para isso nós vamos ter um formato de uma entrevista, em que eu conto aqui com a presença de duas pessoas que são muito especiais para mim, né, nessa área, que é a Cida Azevedo, que trabalha na Univesp, e a Nádia Pirillo. As duas trabalham justamente na área de produção de mídias, desenvolvimento de mídias, produção dos nossos aplicativos ligados a conhecimento, os objetos de conhecimento. E elas têm um trabalho já bastante consistente, há muito tempo na Univesp trabalhando com isso. E vai ser muito legal porque elas vão poder nos orientar sobre essa parte do trabalho de vocês, que é a produção de vídeo. Eu queria fazer um comentário que eu acho muito importante, o quanto que é importante a produção desse vídeo. A evolução, né, a dinâmica como as pessoas buscam informação, buscam conteúdo. Na internet como um todo, hoje, vídeos, né, os grandes repositórios de vídeos, ele é a segunda forma como as pessoas mais buscam conteúdo. Eu não estou falando de lazer, mídias sociais, a festinha de aniversário do sobrinho. Quando alguém precisa de conteúdo, o vídeo está crescendo como fonte de busca. E todas as áreas do conhecimento. Uma área mais tecnológica, mais educacional. Quando uma pessoa precisa de informação, de conhecimento, de conteúdo, ela busca cada vez mais através de vídeos. Isso aumenta muito o potencial do vídeo que vocês vão fazer, que vocês vão produzir, e a responsabilidade, porque há uma grande expectativa de que esses vídeos tragam uma contribuição para um número cada vez maior de pessoas. Como vocês sabem, na Univesp nós temos essa filosofia de ser tudo muito partilhado, não é? Então eu acho que vai ser muito legal essa nossa conversa. Então, meninas, eu comecei a olhar vídeos e procurar assim, vídeos produzidos pelos nossos alunos, vídeos didáticos. E uma primeira coisa que eu observei é que alguns vídeos utilizam slides típicos de apresentações e fazem uma espécie de narração. E isso acaba ficando um pouco cansativo, não fica assim uma coisa tão atraente. O que vocês podem comentar para a gente sobre essa questão? Sobre esse aspecto, professor, os slides eles são uma ótima ferramenta para apoiar uma apresentação, por exemplo. Mas é preciso tomar muito cuidado com o equilíbrio entre texto e imagem, porque o que acontece é que muitas pessoas acabam inserindo muito texto e aí você sente vontade de ler o texto e acaba deixando até aquela leitura muito monótona. A ideia do slide é você conseguir conciliar texto e imagem. E aí imagem pode ser ilustração, pode ser um gráfico, pode ser uma estrutura da informação mais bem apresentada. Então a palavra é sempre equilíbrio. Na verdade, além dessa questão que a Nádia comentou sobre equilíbrio, também tem o explorar o visual, né? Porque afinal de contas, o slide é uma ferramenta visual. Então, se você faz um slide só de texto, por exemplo, você não está explorando o potencial da ferramenta, que são os elementos visuais que ela citou. E uma outra coisa também é que quando você coloca muita informação de uma vez só na tela, isso fica muito pesado para quem está assistindo, né? E aí isso vai cansar o espectador muito mais rápido. Então, o que a gente recomenda é sempre usar pequenas doses de informação de cada vez. Seja só um elemento de imagem, seja o equilíbrio entre imagem e texto, mas sempre numa dose que não polua a tela, que não tenha elementos desnecessários, né? Porque às vezes também a pessoa acha que vai colocar uma imagem, sei lá, só para enfeitar. E não é assim, tudo tem que estar relacionado ao conteúdo, tudo tem que estar numa composição harmoniosa, né? A gente trouxe dois exemplos do que seria o slide ruim e o slide bom, né? Sim, esse primeiro slide, por exemplo, a gente tem uma falta de equilíbrio entre texto e imagem. A gente tem um volume muito grande de texto e uma imagem que está sendo usada meramente de forma ilustrativa, então ela não acrescenta nada ao texto. A grande questão é que, conforme a pessoa vai falando, quem está vendo o slide tende a querer ler o que está escrito no slide. Então isso pode também confundir o espectador, que tenta prestar atenção tanto em quem está falando, quanto no que está escrito no slide.
E um outro problema também desse slide é que a ideia do texto no slide, ela não deve ser o elemento principal. A gente vai contar com tópicos de texto, né? Então, por exemplo, se eu vou desenvolver um assunto, eu posso colocar um título, um tópico, mas eu não vou colocar no slide todo o texto que eu vou narrar. Então, agora a gente vai mostrar a ideia do slide mais equilibrado, né? Então, aqui a gente já tem, embora seja a mesma imagem, o mesmo design, mas a gente tem só tópicos de texto. Então, por exemplo, quando eu tenho lá relato de experiência de caráter quantitativo, quem vai falar, quem vai narrar esse slide, vai falar muito mais do que isso. Só que aí eu tenho só um tópico para ele guiar a apresentação. Eu não vou fazer, como a Nádia falou, deixar o espectador querendo ler e ouvir ao mesmo tempo, né? Aqui também a gente divide a tela em duas partes, né? Então tem uma parte mais com uma palavra-chave e uma imagem, e a outra parte com texto. Mas aí vocês podem ver que a quantidade de informação que tem aqui é muito menor. Então isso fica muito menos pesado para quem está assistindo. Deixa eu dar um depoimento pessoal. A vida inteira fui professor tradicional de lousa e giz. E de alguns anos para cá, graças à Univesp, eu fui me envolvendo com esse mundo do ensino à distância, de tudo isso. E a minha primeira tendência, quando eu comecei a produzir aulas, era de carregar os slides. Eu queria colocar um monte de informações, um monte de fórmulas, porque era uma forma de transportar a aula tradicional para uma nova suporte, mas era o mesmo comportamento. O comportamento de carregar o slide de fórmulas e informações. E eu não tive a orientação de vocês na época, infelizmente, e eu devorei algum tempo para aprender que não era assim a melhor maneira de fazer. Muito legal. Muito boa essa observação. Uma outra coisa que acontece muito quando a gente tenta fazer esses vídeos é que nós não somos profissionais, não temos formação nessa área, né? E muitas vezes a captura de imagens que se faz fica com uma cara de uma coisa muito amadora. Uhum. Às vezes a gente quer colocar no vídeo uma entrevista, um depoimento de uma pessoa, e ao capturar essa imagem, faz-se de uma forma muito amadora. O que vocês podem nos orientar a esse respeito? Existem alguns aspectos que podem passar essa imagem de amadorismo. Um deles, por exemplo, é quando você faz a captura da imagem com o celular na mão e a imagem acaba ficando trêmula, né? Para isso, a gente tem algumas sugestões. Existem equipamentos próprios para isso, como o tripé, por exemplo. Ele não é tão caro, existem equipamentos mais baratos. E aí ele vai dar essa estabilidade no celular. Ou então também você encontrar um ponto na gravação, um lugar em que você possa colocar o celular, em que você saiba que ele não vai ficar mexendo, né? Não precisa necessariamente uma pessoa ficar segurando o celular. Você pode deixá-lo apoiado em algum lugar que dê essa estabilidade. Sim. Outra coisa que dá muito essa noção amadora para quem está assistindo é quando tem uma sombra muito marcada, né, no vídeo. Então, tem um truque que geralmente quem não é acostumado a produzir vídeo não conhece, que é usar um segundo foco de luz para neutralizar a primeira sombra, né? Então, eu tenho aqui um ponto de interesse. Se eu jogar uma luz daqui, isso vai gerar uma sombra aqui atrás. Quando a gente vai filmar, o que a gente faz? A gente coloca um outro ponto de luz aqui atrás para neutralizar essa sombra produzida pelo primeiro. E a gente não está falando de equipamento profissional, né? Eu posso usar, por exemplo, a janela como foco de luz e um abajur, uma luminária, para neutralizar a sombra da janela. Então, dá para fazer perfeitamente com coisas que você tem em casa, uma luminária, um abajur, a luz do teto, enfim. Mas é importante ter mais de um foco de luz, de ângulos diferentes, né? Para não deixar essa sombra tão marcada. Assim como escolher um local mais claro também, porque quando o ambiente é escuro, isso fica bem amador e dá uma sensação muito cansativa para quem tá assistindo, assim, cansa o olhar, né? E até nesse ponto que a Cida falou, outra questão muito importante é o cenário. É você pensar que o cenário ele tem que dialogar com aquilo que você quer passar no vídeo. Então, o cenário ele tem que ter uns elementos bem escolhidos, ele tem que ser num ambiente claro, o enquadramento deve ser bem feito, então eu não posso estar muito afastado da pessoa que está aparecendo no vídeo, não posso estar muito próximo, né? Enfim, são questões que devem ser planejadas antes de se fazer a captura. A questão do planejamento é extremamente importante, né? Então, muitas pessoas já querem começar a fazer o vídeo já gravando, e não é. Existe uma pré-produção, que é você definir o que você quer mostrar, definir como que você vai
falar, enfim. Então, aí você pode roteirizar, enfim, fazer a questão da pré-produção mesmo. Inclusive, eu queria até dar uma dica. Existe um canal do YouTube, você comentou sobre como a gente busca os vídeos, né, como informação. Existe um canal do YouTube chamado Gambiassini. 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 É um cineasta de formação e todos os vídeos dele são para ensinar você a produzir o seu vídeo em casa. Então ele vai falar, ele tem vídeo só sobre como fazer a luz, ele tem vídeo sobre como captar o som, ele tem vídeo sobre como colocar a música, como fazer a edição, enfim, ele tem diversos vídeos. E aí, essa composição de cenário que a Nádia comentou, a gente também trouxe 2 exemplos, no caso são 2 exemplos bacanas, que o pessoal do Projeto Integrador pode usar também para fazer em casa. Vamos ver. Então, o primeiro deles é do canal Gambiassini mesmo, inclusive. Esse é o Jean, que é o rapaz que faz o canal. E aqui ele está no cenário neutro, né? Então, uma das possibilidades, se você não acha que o seu vídeo tenha nada muito temático que você queira colocar no cenário, você pode escolher um cenário neutro, desde que ele seja claro e não tenha nada que entre em competição com a informação principal do vídeo, que no caso é a pessoa, né? Então, aqui ele está perto de uma janela, você vê que é um cenário branco, clarinho, e neutro. Então, para quem está assistindo, não causa ruído, né? Você consegue focar a sua atenção na pessoa que está falando. Agora, se você tiver algum assunto mais específico e quiser trazer isso para o cenário, também é possível. Aqui tem um outro exemplo, que é do canal Pipocando, que é um canal que fala sobre filmes, né? Sobre cinema. Então, no cenário deles, a gente já tem ali, por exemplo, na parte de trás, cartazes, né, de filmes famosos. Sim. Eles também fazem os vídeos com um balde de pipoca na mão. A roupa deles geralmente tem a ver também. Às vezes, eles já fizeram, por exemplo, vídeos de super-herói, vestidos de super-herói, enfim. Querendo ou não, tudo isso contribui para uma ambientação, né? Para a pessoa que está assistindo o vídeo, ela entra no clima, ela entra nesse estado de acompanhar e de imergir naquele assunto que está sendo trabalhado. Então, se possível, montar um cenário que dialogue com o assunto do vídeo, isso é muito bacana, isso ajuda bastante na ambientação do espectador. E isso explora o fato de ser vídeo, né? Exatamente. Então, vamos imaginar, garantimos já a qualidade dos slides, das imagens. Conseguimos capturar as imagens de uma maneira mais adequada. Mesmo assim, a sequência do vídeo pode ficar um pouco monótona. Pode ficar uma coisa um pouco cansativa para quem está assistindo. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar nesse momento? Os alunos, é bem importante que eles se lembrem que o vídeo é imagem em movimento, né? Então, a gente tem que aproveitar essa linguagem audiovisual do movimento, tanto durante a captação de imagens, então, de repente, fazer capturas de imagem com a pessoa andando, com a pessoa se deslocando de um espaço para outro, ou mesmo fazendo várias tomadas de cena. Então, de repente, você pega um determinado ângulo e depois pega outro ângulo. Então, esses cortes ajudam a não deixar tão cansativo, né? E vocês podem até observar, por exemplo, em novelas, em filmes, em bons canais do YouTube, em linguagem publicitária, por exemplo, como isso acontece, o quanto as imagens elas são colocadas e são organizadas de forma a criar esse movimento, né? Então, acho que é interessante vocês fazerem esse estudo de começar a observar mais a linguagem audiovisual, como que a TV coloca isso, como que as novelas, os filmes fazem todo essa questão de trazer o movimento e a fala, né? Sim. Aqui nessa videoaula mesmo, né? A gente tem, cadê? Uma câmera aqui, que o professor Possani abriu o vídeo, certo? Uma segunda câmera e uma terceira câmera. Então, quer dizer, na edição você pode alternar esses focos, né? Quando você está filmando uma mesma imagem com mais de uma câmera, você já consegue alternar isso e trazer essa noção de movimento, mesmo que as pessoas estejam paradas, né? E durante a edição também tem outros truques que você pode fazer para tornar o seu vídeo mais dinâmico. Então, além dos cortes e dos ângulos, a gente pode brincar com o enquadramento. Então, por exemplo, eu pego aqui uma cena, você mais longe, na outra cena eu corto para um close, eu faço uma tomada mais de perto, né, para destacar alguma informação. Eu posso fazer alguma arte, algum grafismo. Então, por exemplo, quando aparece uma palavra escrita na tela para destacar algo que foi feito. Quando aparece aqui nas videoaulas da Univesp o nome do professor, né, Cláudio Possani, professor. Então, tudo isso são inserções que a gente faz na edição, na pós-produção, para tornar o vídeo mais dinâmico, né? Para reforçar essa ideia de dinamicidade. Porque o que fica parado é fotografia, né? Vídeo é movimento. Que legal.
Estou achando ótimas essas dicas que vocês estão dando. Pena que eu não tive isso antes, quando eu comecei neste mundo. Uma outra coisa que eu observei em alguns vídeos é que, às vezes, os alunos pegam os slides como de uma apresentação, como se fosse, ele vai apresentar para uma banca avaliar o trabalho. Então, ele tem um conjunto de slides que são muito adequados para esta apresentação, como você disse, né, Nádia? Ele é um suporte para uma apresentação. E aí faz do vídeo uma narrativa apenas de uma sequência de slides. Isso também é não explorar o potencial do vídeo, não é? Exato, a gente tem que lembrar que o vídeo ele é recebido pelo corpo humano por meio de 2 canais, né? O canal visual e o canal auditivo. Então a gente tem o texto e as imagens que os nossos olhos captam e a gente tem o som que os nossos ouvidos que vão captar. Então se a gente explora só um canal, a gente perde muita riqueza na exploração como um todo, né? Então essa é uma questão que acho que é bem importante dos alunos pensarem e também se lembrarem que, de repente, pessoas com deficiência podem acessar os vídeos e quererem ver o que está sendo produzido no projeto integrador. Então, se a gente foca, de repente, só num canal e essa pessoa ela não tem esse canal, o que acontece? Ela vai perder aquela informação, ela vai deixar de consumir aquele vídeo porque foi pensado unicamente em explorar só texto ou só, de repente, o som, né? Enfim. Quando você comentou da ideia de tentar transpor a aula presencial para o slide, que hoje você já percebeu que não dá, eu acho que fazer um vídeo a partir de slide é meio que isso, né? Você está tentando transpor uma apresentação presencial, um seminário, por exemplo, para um outro contexto, uma outra mídia. Então, não é o ideal, né? O slide ele é para apoiar uma apresentação em que a pessoa está ali do lado, e o vídeo não é assim. Então, como a Nádia comentou aqui em uma hora, a gente tem que observar a linguagem audiovisual que é feita na TV, que é feita no cinema, na publicidade, enfim. Nenhum comercial, por exemplo, o comercial tem 30 segundos de padrão. Ele não vai colocar um texto para você ficar olhando o texto os 30 segundos. Então, se a gente faz um vídeo em que o cara fica olhando o texto durante 5 minutos, é claro que esse vídeo não vai ser atrativo, né? Então, a gente tem que pensar nessa dinamicidade. E complementando também a fala da Nádia, em relação ao áudio, a gente percebe também que o quê? Muitas pessoas, quando vão produzir vídeos sozinhas, né, por conta própria, elas querem colocar uma música ambiente no vídeo, o que é bem legal, dá uma ambientação legal, só que exige alguns cuidados, né? Então, por exemplo, você vai colocar uma trilha sonora no vídeo, ela não pode chamar mais a atenção do que a pessoa que está falando, né, que tem ali a informação principal. Então, se eu coloco, por exemplo, uma música muito animada, uma música dançante, e o cara tá falando de engenharia, isso vai causar um ruído, porque é o mesmo canal, o canal auditivo, que vai ter que lidar com essas duas coisas. Então, a gente sempre fala o quê? Escolha uma música que seja mais suave, né, uma música ambiente, e tomem cuidado também com o volume que vocês colocam essa música, porque ela é para ficar baixinha, né, abaixo da voz, não dá para ficar competindo. O próprio YouTube, ele tem uma biblioteca de músicas, e são músicas com direitos autorais permissivos, né? Então, você pode entrar no YouTube, pegar a música para fazer a trilha sonora do vídeo e lá essas músicas são divididas por categorias. E tem uma categoria chamada música ambiente. Então, assim como tem lá, sei lá, rock, pop, tem música ambiente que é para esse tipo de vídeo, né? Em que você tem uma informação principal sendo passada e é só para o som ficar de fundo, né? Legal. Bom, meninas, super legais essas dicas. Lamento não ter tido essa ajuda no começo. Super obrigado de vocês terem estado aqui. Nádia, Cida, muito legal. Obrigado. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Nós estamos... Acho que, antes de terminar, seria legal colocar também para os alunos que a linguagem audiovisual ela está sendo cada vez mais requisitada no mercado de trabalho, então muitas empresas já fazem o processo seletivo dos candidatos pedindo uma apresentação em vídeo. Então, ter essa habilidade, a linguagem audiovisual é uma tendência, então saber dominá-la, saber utilizá-la vai ser um diferencial para os alunos. E aí a gente queria também aproveitar para comentar que nós da Univesp fizemos um recurso, então, para ajudar os estudantes do projeto integrador nesse planejamento, né, que a Nádia comentou. Então, tem que planejar o vídeo, a gente não vai filmar e depois ver o que é possível fazer com as imagens. A gente vai escolher o que a gente quer, planejar isso e já captar essas imagens de acordo com o roteiro, de acordo com o planejamento. Então, a gente fez um recurso sobre roteiro para auxiliar nesse momento de planejamento, de roteirização, falando de todas as possibilidades que você pode ter na hora de fazer o seu roteiro. E aí isso vai estar disponível, então, nessa semana, nos materiais de projeto integrador e também na descrição do vídeo.
Que legal. Bom, gente, super obrigado. Ficamos por aqui. Legal?